Nesse vídeo eu resolvi trazer alguns pontos que fazem os fundos imobiliários serem mais arriscados do que as ações. Acredite se quiser. Coloque FIIs e tenha uma carteira menos arriscada. Essa é uma frase que muitos investidores utilizam e que tem lá os seus fundamentos. Mas hoje eu resolvi trazer alguns pontos no quais eu acredito que fazem os fundos imobiliários terem uma parcela de risco maior do que as ações. Então, se você já gostou do conteúdo desse vídeo, eu te peço para você deixar o like. Dessa forma você vai estar me ajudando e vai estar falando pro YouTube recomendar esse vídeo para outras pessoas. Chega de enrolação e bora pro conteúdo do vídeo. O primeiro risco que a gente vai tratar aqui no vídeo é o risco de liquidez. Liquidez nada mais é a facilidade que você tem de pegar a sua ação ou a sua cota de um fundo imobiliário e transformar ela em dinheiro. Nas ações, é muito rápido você pegar aquela sua posição que não faz mais sentido para você ter e transformar ela em dinheiro. Em questão de segundos, questão de minutos, você já transforma aquelas ações em dinheiro diretamente da sua conta para você fazer o que você bem entender. Já no caso dos fundos imobiliários, se a gente for comparar essas negociações com as ações, é uma diferença gritante. E para a gente entender um pouco mais e deixar essa compreensão na prática, vamos dar o exemplo das ações de Itaú e do fundo imobiliário Kinea. No dia da gravação desse vídeo, as ações preferenciais de Itaú e Tubi4 tiveram cerca de 8 mil negócios, enquanto no mesmo período as cotas do fundo imobiliário Kinea, que tem como seu principal controlador o Itaú, tiveram cerca de 500 negociações. Daí a gente pode ver essa diferença, que é de 7.500 negócios durante o mesmo período. Mesmo que os fundos imobiliários estejam crescendo muito, é uma diferença muito grande ainda. Pelos fundos imobiliários terem uma taxa de liquidez bem baixa, faz com que o investidor que ele tenha que fazer alguma coisa com esse dinheiro, ele vai ter que pegar as suas cotas e transformar em dinheiro, mas não quer dizer que ele vai conseguir instantaneamente transformar, como a gente pôde ver anteriormente, como o Kinea, com um fundo que ainda é bastante negociado, só teve 500 negócios. Muitas vezes esse investidor vai ter que pegar a sua cota e vender por um valor abaixo do valor de mercado, porque se ele for vender no valor que ele quiser, ou até mesmo no valor de mercado, não vão ter compradores suficientes para fazer com que você se livre daquela sua posição. Então é muito importante que você tenha a sua reserva de emergência antes de começar qualquer investimento, porque caso aconteça alguma coisa, você não vai precisar tirar do seu investimento, que era de longo prazo, para você quitar uma dívida, algum imprevisto que aconteceu na sua vida agora. Então também nunca se esqueça da reserva de emergência. Mano, quando a gente trata de imóvel, não tem como a gente deixar de fora se o imóvel ele tá alugado ou se o imóvel ele tá desocupado. Chegando nessas duas posições, a gente tem o segundo risco dos fundos imobiliários, que é o risco de vacância. Vacância nada mais é a porcentagem do imóvel que está sem uso. Se algum imóvel, por exemplo, ele estiver encontrando algumas dificuldades de encontrar locatários para pagar aquele preço que ele está oferecendo, as receitas do fundo, infelizmente, vão cair. Dessa forma, como nenhum fundo ele quer perder a sua participação, ter os seus imóveis desocupados, ele vai ter que abaixar esse valor dos aluguéis. Só que dessa forma a receita dele vai aumentar um pouco, porque ele conseguiu alugar a sala, mas não vai ser aquele preço que o gestor do fundo deseja. Para a gente trazer mais para a nossa realidade a taxa de vacância, vamos dar um exemplo. Você trabalhou durante anos porque na sua cabeça a única forma de você se livrar da previdência do governo era você comprando imóveis e depois futuramente você alugar para as outras pessoas. Esses aluguéis que as pessoas pagavam iriam custear a sua vida. E dessa forma, ao longo de todo o período que você foi acumulando, você conseguiu comprar 10 imóveis. E desses 10 imóveis que você tem hoje, 6 estão alugados e 4 estão desocupados. Dessa forma, a gente tem uma taxa de ocupação de 60% e uma taxa de vacância de 40%. Vocês conseguiram entender bem a diferença da taxa de ocupação para a taxa de vacância? Eu acho que ficou bem claro. Se quiser, é só voltar um pouquinho o vídeo e entender melhor. As taxas de vacância e de ocupação, elas são indicadores primordiais na hora que você vai considerar em colocar um fundo imobiliário na sua carteira. Já que a gente viu que os fundos imobiliários eles têm essa peculiaridade na taxa de vacância, eu recomendo que você, na hora que for considerar comprar qualquer fundo, entre no site Funds Explorer e veja qual que é a taxa de vacância daquele fundo e se faz sentido para você ou não. E não, o Funds Explorer não está patrocinando esse vídeo. Cara, quando a gente trata de imóveis aqui no Brasil, é uma burocracia tremenda. Então, partindo para o terceiro risco dos fundos imobiliários, é o risco burocrático e jurídico.
Quem investe em imóveis, principalmente aqui no Brasil, porque fundos imobiliários é uma categoria que está surgindo agora, sabe qual que é a dificuldade de você conseguir um alvará e uma liberação regulatória de todos os órgãos. Um caso que ficou bastante conhecido foi o caso de 4 shoppings aqui em São Paulo que eles estavam atuando de forma irregular. Dessa forma, os shoppings tiveram que pagar uma multa milionária para os órgãos regulatórios e para as partes envolvidas, e dessa forma tiveram que parar a sua atividade até voltar à regulação certa. E dentro desses shoppings tinham 4 fundos imobiliários. E se você era cotista de um desses fundos imobiliários, deixa aqui na descrição para a gente conhecer um pouquinho você e conta aí como é que foi a sua experiência. A gente pode ver como no Brasil é difícil a gente conseguir a liberação desses alvarás e de todos os órgãos regulatórios. Então, esse é basicamente um risco exclusivo dos fundos imobiliários que você tem que tomar muito cuidado na hora que você for escolher. Para você conseguir identificar os fundos imobiliários que estão atuando de forma ilegal, antes de você colocar ele em carteira, você vai ter que estudar esse fundo. Eu recomendo também que você entre lá no Funds Explorer, veja o segmento do fundo que você vai investir, porque tem sim alguns tipos de fundo que eles caracterizam por utilizar alguns materiais que são irregulares, mas nunca vai ficar explícito. Então, se você puder visitar aquela instalação, é o mais recomendado. Mas se não, você entra no Funds Explorer e vê todos os dados que você acha pertinente na hora de você fazer a compra do fundo imobiliário. Partindo para o quarto risco dos fundos imobiliários, nós temos o risco de gestão e administração. Mano, qualquer investimento que tenha alguma administração e alguma gestão, eles vão estar atrelados a esse risco. Da mesma forma que ocorre nos fundos de investimento, isso também ocorre nos fundos imobiliários, podendo ocorrer um conflito de interesse dos gestores com os cotistas. Tem casos do gestor do fundo cobrar uma taxa de administração superior ao valor patrimonial do fundo, que isso é um absurdo. O correto seria que essa taxa de administração fosse levada em conta pelo valor de mercado daquele fundo. Dessa forma, o gestor ele garante uma rentabilidade para ele mesmo, o que não condiz com a realidade dos cotistas daquele fundo. Um outro grande problema que pode acontecer no caso dos problemas de gestão e administração é quando o gestor ele faz uma nova emissão de cotas. Isso parece muito bom, porque quando ocorre a nova emissão de cotas, parece que o gestor ele quer pegar esse dinheiro que ele vai conseguir com a nova emissão e vai fazer novos investimentos para que o fundo possa crescer. Isso é da hora, né? Mas por outro lado, quando esse dinheiro ele é pego pelo gestor e ele não faz nada, isso é um risco gigantesco. Para você poder identificar melhor, você pode pegar, depois de algum tempo que foi feita a emissão, olhar se esse dinheiro ele foi colocado em novas aquisições para fazer o fundo crescer ou ele foi colocado em caixa. Se o dinheiro for colocado em novas aquisições para fazer o fundo crescer e ganhar uma expansão, é muito da hora e você está investindo em um bom fundo. Mas se caso o gestor pegou aquele fundo e colocou em caixa, quer dizer que esse gestor ele só fez a nova emissão de cotas para ele ganhar mais taxa de administração em cima dessa nova emissão no mercado. Esses foram os 4 principais riscos que eu considero pertinentes de você olhar na hora que você for comprar um fundo imobiliário ou considerar de colocar ele em carteira. No mais, eu sou o Diego e essa aqui é a semente para o próximo milhão. Tchau!